Fala galera, eu sou a Mari e sou professora. No vídeo de hoje eu vou mostrar 7 atividades para se trabalhar com as crianças que estão em fase de alfabetização. Mas lembre-se, todas as atividades precisam ser feitas dentro de um contexto e ter significado para as crianças. Por isso, ao assistir esse vídeo, e se você quiser utilizar alguma delas, pense em como encaixá-las no seu planejamento. Vem comigo! E lembre-se, se inscreve no canal, ativa os sininhos para você não perder nada, compartilhe esse vídeo. Se você tiver sugestões, comentários, elogios ou críticas, deixa aqui que eu mesma te respondo. Bom, pessoal, agora que a gente está aqui na tela do meu computador, vamos para as 7 atividades lúdicas para a alfabetização. A primeira atividade é essa daí, para trabalhar as letras iniciais. Você vai precisar de rolo de papel higiênico, papel toalha, palito de picolé e canetinha. Para essa atividade, você vai precisar de um rolo de papel higiênico, eu encapei esse aqui com folha colorida, um palito de picolé, uma canetinha e uma tesoura mais fina. Primeiro, a gente vai pegar a tesourinha e vai fazer um furinho. Lembrando que esse primeiro furo precisa ser da largura do palito de picolé para que a criança consiga visualizar o que vai estar escrito. Agora nós vamos fazer um furo aqui e outro aqui para o palito de picolé deslizar. Lembrando que, olha, se estiver agarrando, a gente vai ter que afrouxar mais um pouco para ele conseguir deslizar mais fácil. Nessa atividade, nós vamos fixar o final da palavra e vamos trabalhar com a letra inicial. Primeiro, eu vou escrever o final da palavra aqui. E agora, as letras iniciais. Atenção! Quando você for escrever as letras iniciais, é importante que você tire as medidas aqui para que não dê errado, ok? Eu vou deixar essa margem de erro, tá? Então, eu vou fazer uma marcação aqui, que eu vou começar a escrever abaixo dessa linha. Vamos lá. Pessoal, como a minha caneta rosa estava manchando, eu vou usar o verso do palito e vou colocar as letras iniciais. Vamos lá. As letras, o final da palavra, a gente encaixa o palito e a criança vai brincando. Bela, vela, dela e tela. Bom, pessoal, a atividade 2 é a caixa das palavras. Os materiais necessários estão escritos aí e eu também vou mostrar para vocês no vídeo de como fazer. Vamos lá. Para o jogo da caixa das palavras, eu peguei uma caixa de leite, parti ao meio e encapei. A gente vai precisar de uma folha branca para escrever as palavras e depois recortar em tiras. E eu vou encapar as tiras das palavras com fita transparente para durar mais. E fiz o molde do dado, que eu vou deixar as medidas para vocês. E a cola para colar os lados do dado, porque como minha impressora está estragada, não teve jeito. Então vamos lá. Agora nós vamos escrever as palavras. A gente vai plastificar com fita adesiva as palavras para que elas durem mais. Bom, pessoal, é assim que a gente plastifica. Gente, agora nós vamos acertar as laterais. Agora nós vamos montar o dado. Nosso dado montado, agora eu vou escrever os comandos que vão ficar em cada um dos lados do dado. Eu cortei 6 quadradinhos, que vão ser os quadradinhos dos comandos que eu vou distribuir ao longo do dado, tá?
Agora nós vamos colar os comandos no dado. Vou explicar para vocês como funciona esse jogo. A criança joga o dado e a professora ajuda, ou se a criança souber ler, ela mesma lê. Quantas sílabas tem a palavra? A criança coloca a mão na caixinha de palavras e tira uma palavra. Então, a palavra é cebola. A criança separa em sílabas. Cebola. Cebola tem 3 sílabas. Vou fazer mais um exemplo. A criança joga o dado. Quantas letras tem a palavra? A criança coloca a mãozinha na caixa. A palavra é bolo, lembrando que é bom sempre a criança ler a palavra. 1, 2, 3, 4. A palavra bolo tem 4 letras. E os comandos que eu escrevi no dado são: fale uma palavra que rima, uma palavra que começa com o mesmo som, uma palavra que termina com o mesmo som, quantas sílabas tem a palavra, quantas letras tem a palavra e jogue novamente. A atividade 3 é caça aos objetos. Para a atividade caça aos objetos, você vai precisar de 4 folhas coloridas diferentes, 4 palitos de picolé, uma tesoura, uma canetinha, uma tampa para fazer marcação e uma cola. Vamos começar. Primeiro, a gente vai marcar com a tampa, fazendo contorno. Agora nós vamos cortar o que contornamos. Agora nós vamos fazer as plaquinhas da quantidade de sílabas. A atividade caça aos objetos funciona da seguinte maneira: o adulto fala um objeto da casa ou da sala de aula, a criança fala o nome desse objeto e levanta a plaquinha com a quantidade de sílabas. A atividade 4 é o pula sílabas, bem simples e a criançada vai gostar. Olha só, você só precisa de papel ofício, canetinha e fita adesiva. Para a atividade pula sílabas, você vai precisar de folha colorida e uma canetinha preta e também fita adesiva. A gente vai separar as palavras em sílabas e escrever para a criança. Uma dica, pessoal, que eu vou dar nessa atividade aqui é o seguinte: quando for escrever as palavras, escrevam a mesma palavra, as sílabas da mesma palavra com a mesma cor. Por exemplo, aqui eu coloquei sorvete de verde e as outras de outras cores, ok? Essa atividade aqui você também pode fazer o seguinte: mostrar a imagem para a criança e ela procurar as sílabas que ela tem que pular, ok? Vamos para a próxima. A atividade 5 vai trabalhar com as sílabas finais, ou seja, eu vou fixar a primeira sílaba e trabalhar com as sílabas finais. Pessoal, para essa atividade, a gente vai precisar de uma folha com uma espessura mais grossa, mas se você não tiver, não tem problema, você pode fazer com o material que tem aí. Folha branca, uma caneta preta, tesoura e grampeador. Vamos começar. Primeiro, a gente vai dobrar as folhas brancas. Agora, nós vamos partir essas folhas ao meio. O
próximo passo é montar a atividade. Eu vou fixar a sílaba inicial e nós vamos trabalhar com as sílabas finais, ok? Pessoal, agora que eu já acertei o tamanho das folhas, eu vou escrever as sílabas finais das palavras que a gente vai formar, ok? Com as sílabas escritas, agora a gente vai grampear aqui para as crianças conseguirem brincar com esse recurso. Olha que bacana! E aí você pode fazer com várias outras sílabas, formando muitas palavras. A atividade 6, ou recurso de número 6, é esse tabuleiro de sílabas. Vamos lá? Pessoal, para fazer essa atividade, você vai precisar de uma folha A4, uma outra folha de outra cor, tesoura, canetinha, lápis, régua e um objeto de formato circular. Primeiro, nós vamos fazer 25 bolinhas. Agora nós vamos cortar as bolinhas. Pessoal, agora que nós já recortamos os círculos, nós vamos escrever as sílabas. Vamos lá? Agora nós vamos fazer o tabuleiro desse jogo, tá? Bom, pessoal, está pronto o nosso jogo. Então, olha só, para fazer esse jogo, primeiro vocês precisam explicar duas coisas para as crianças. Elas vão ter que olhar a linha das letras A, B, C, D e também os números. Então, se você falar com ela a casa A1, ela tem que entender que ela vai olhar na linha da letra A, na coluna do número 1, ok? Vou dar os exemplos. Produção, fala aí as casas para eu formar a palavra. B1, bo. Produção? B4. Lá. Depois que você falou a casa em que as sílabas estão, pergunta para a criança qual palavrinha que ela formou. Aí você pode perguntar quantas letras, quantas sílabas. Depois que você explorou as palavras, o adulto pode voltar para o lugar as sílabas para o jogo continuar. Próxima palavra, produção. Quer dizer, próximas coordenadas, produção. D1. Sor. A5. A5, V. D5. T. E o último recurso de hoje é com Lego. Eu não tinha o brinquedo aqui em casa, mas eu fiz essa montagem para vocês, tá? Então, olha lá. Minha mãe gosta de comer bolo. Qual é a proposta dessa atividade? Os materiais necessários são Lego, tiras de papel e fita adesiva. O adulto escreve frases de acordo com o nível de leitura da criança, cola a frase fora de ordem nas peças do Lego e o objetivo é que a criança ordene a frase para que tenha sentido, encaixando um Lego em cima do outro. E é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês. E aí, pessoal, gostaram das dicas de hoje? Tchau, tchau e até a próxima! Beijos!